Eu escolhi, preparei um texto aqui, eu vou pedir para vocês permissão para ler esse texto. É um texto que eu preparei especialmente para esse encontro, tá? A partir desse desafio que a Rita me lançou. A Rita, como ela já disse, nós somos parceiros aí já em vários momentos, já estivemos juntos em vários eventos, 2 vezes lá na Unicamp, parece-me que 2 vezes, ou uma vez lá em São Luís, né, no ponto da hermenêutica e tal. Então, essas coisas que só é permitido pelos encontros, sejam eles virtuais, sejam eles presenciais, os bons encontros. Bom, eu, sem mais delongas, eu vou passar a ler o texto, que tem como título Tempo de narrar, tempo de ser narrado. Então, vamos lá. No dia 9 de maio deste ano, o inaudito e inclassificável 2020, completei 55 anos. E para marcar essa inédita passagem, escrevi o seguinte poema: Aniversário. Tendo chegado aos meus 55 anos, cuidarei apenas de pastorear o meu rebanho de unicórnios. Com tal registro poético, quis, e ainda quero, manifestar o empenho pela realização de um desejo, o de nunca mais submeter a minha linguagem a qualquer ditame, a não ser aquele que me faz, na condição de pastor de minhas próprias palavras, ser parceiro da alegria, da liberdade, da justiça e do amor. Quando afirmo nunca mais submeter a minha linguagem, é porque durante muito tempo, por uma razão ou outra, por temor ou obrigação, me vi constrangido a falar ou a escrever aquilo que esperavam de mim. Aquilo que não poderia ser dito de outra forma, senão a partir de regras bem estabelecidas. Em outras palavras, me refiro a um tempo em que me sabotavam, ou, o que é pior, eu deixava que sabotassem o protagonismo de minha fala e de minha escrita. Esse outro tempo, que agora abandono, foi um de muitas asserções à guisa de respostas a perguntas que quase nunca eram por mim formuladas. Um tempo de conformação ao dizer alheio, de meu corpo fazer-se em sombra sobreposta a uma outra sombra, cujo corpo sempre me pareceu superior, e em razão disso, insuperável. Foi necessário que eu percebesse que minha vida vivida se desdobrava não em si mesma, mas no que nela e dela pude perceber, nomeando, simbolizando, dando sentido, significando. Noutros termos, fui descobrindo que a minha vida vivida não se firmava e se afirmava de verdade enquanto não fosse conjugada com o que sobre ela e a partir dela eu pudesse dizer e referir em forma de linguagem. Tal linguagem, enovelada desde uma precária organização, foi possibilitando um modo de articular a minha vida vivida como uma possível forma de narrá-la, com vistas a vir me tornar o protagonista de minha própria história. Ou, como instrui Paul Ricoeur, passei a, aspas, aplicar a relação entre narrativa e vida a máxima de Sócrates, segundo a qual uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Fecha aspas. O ponto crítico a partir do qual precisei me haver com a minha vida vivida, sob a perspectiva da necessidade de examiná-la, se deu quando me vi desfiando-a desde há um tempo a comodidade e o desconforto de um divã para a figura de uma analista. Foi, portanto, premido pela dor psicossomática que me vi diante da necessidade de dar vez a uma voz que me coagia a declarar o ainda não dito, a relatar uma história íntima na busca por compreender a mim mesmo. Ricoeur tem toda razão quando afirma que uma, aspas, história não ainda narrada impõe-se de uma forma surpreendente, fecha aspas, pois, aspas,
O paciente que se dirige ao psicanalista lhe traz restos de histórias vividas, sonhos, cenas primitivas, episódios conflitantes. Pode-se dizer, a justo título das sessões de análise, que elas têm por objetivo e por efeito que o analisando tire desses restos de história uma narrativa que seria simultaneamente mais suportável e mais inteligível. Fecha aspas. Sim, sem dúvida alguma, a possibilidade que tive de ouvir a mim mesmo, mediado por outra pessoa, fez com que eu experimentasse a surpreendente possibilidade de vivenciar um modo de narrar, ao mesmo tempo que suportável, pois que mitigava aos poucos a minha dor, também inteligível, já que me lançava a um nível de compreensão e autocompreensão cada vez mais lúcido. Dizendo de outro modo, passei a perceber que, ao buscar organizar a minha própria narrativa, de alguma maneira organizava conjuntamente a minha vida vivida. Riquet esclarece que, aspas, essa interpretação narrativa da teoria psicanalítica implica que a história de uma vida procede de histórias não narradas e recalcadas em direção de histórias efetivas, de que o sujeito poderia encarregar-se e considerar constitutivas de sua identidade pessoal. É a busca dessa identidade pessoal que assegura a continuidade entre a história potencial ou virtual e a história da qual assumimos a responsabilidade. Fecha aspas. A construção da identidade pessoal referida por Riquet consubstancia-se na própria síntese de uma vida constantemente examinada, cujo protagonismo de quem a vive é, simultaneamente, processo e meta, vivência e busca, existência e projeto. Pelo menos foi desse modo que passei a me ver depois do início de minhas sessões de análise. Percebi que, sob a forma desconexa com que relatava os fatos, os acontecimentos, as impressões que compuseram e que ainda compõem o meu modus vivendi, havia um anseio de minha parte em encontrar uma ordem, ainda que instável, inconsistente, provisória, na narrativa de minha vida vivida. Na perspectiva riqueriana, tal, aspas, emaranhamento aparece como a pré-história da história narrada, cujo começo permanece escolhido pelo narrador. Fecha aspas. O que estava se dando comigo era, portanto, o movimento de assunção da responsabilidade implicada naquele e naquela que não consegue mais deixar de declarar a sua verdade a outrem e a si mesmo, e que toma as rédeas de sua própria história como narrador e personagem principal. No meu caso, uma vez encontrado o fio da meada, era necessário reiniciar a tessitura de toda a minha trajetória existencial em médias res. Fecha ponto. Conforme Riquet, aspas, essa pré-história da história é o que liga esta última a um todo mais vasto e lhe proporciona um pano de fundo. Esse pano de fundo é feito da imbricação viva de todas as histórias vividas. É preciso, então, que as histórias narradas surjam desse pano de fundo. Com esse surgimento, o sujeito implicado também surge. Pode-se, então, dizer que a história é responsável pelo homem. A consequência principal dessa análise existencial do homem, como ser emaranhado em histórias, é esta. Narrar é um processo secundário, implantado em nosso ser emaranhado de histórias. Narrar, seguir, compreender histórias é tão só a continuação dessas histórias não ditas. Fecha aspas. É aqui que ocorre o ponto de viragem para a compreensão à flor da pele do processo de elaboração da identidade pessoal, ou seja, os fatos vivenciados, os relatos oníricos, as ocorrências conflituosas, as cenas que permaneceram enigmáticas, constituem a pré-história da história de nossa existência sui generis, pois escapam de nossos lábios desde a forma disforme de um emaranhado de dizeres. Em outros termos, ainda não é narrativa, pois para que assim se constitua, é necessário que um liame
enlace os elementos dispersos de nossas pré-histórias e os estenda num pano de fundo, a partir do qual emergem as nossas histórias de fato, e junto com elas, cada um de nós, os sujeitos que as narram, e as narramos por uma razão da qual não devemos, ou pelo menos não deveríamos abrir mão, qual seja a busca da compreensão de si. Aspas. Daí decorre, segundo Riquet, que uma vida examinada, no sentido da palavra que tomamos emprestada no início de Sócrates, é uma vida narrada. Fecha aspas. Narrar a vida, como afirma Riquet, é, desse modo, um movimento secundário no processo de enredamento da identidade pessoal, posto que resulta da elaboração daquilo que, a princípio, nos vem à tona por meio de uma linguagem que relata acontecimentos incongruentes entre si, que necessitam de determinada ordem para que se tornem inteligíveis. E, uma vez assim organizados, transformam a vida vivida à medida de nosso esforço em narrá-la também inteligível. Donde ser, aspas, necessário, como vai se ocupar em problematizar o hermeneuta francês, submeter ao questionamento a falsa evidência, segundo a qual vida se vive e não se narra, fecha aspas. Se ainda há pouco Riquet, tomando emprestado a visão socrática de que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, de cujo exame se dá a construção da identidade pessoal, é possível, por extensão conceitual, falar-se agora que uma vida examinada é necessariamente uma vida narrada, engendradora, portanto, de uma identidade narrativa, ou seja, a aspas, encruzilhada, o ponto de cruzamento entre duas maneiras de narrar, fecha aspas. Expus, no início deste texto, a minha experiência enquanto narrador de minha vida vivida, na condição de analisando em sessões psicanalíticas, cujo fundamento estava em minha fala. A oralização de minha pré-história, a partir do emaranhado de relatos dispersos que a compunham, com vistas a fazer-me ouvir e, ao mesmo tempo, ser ouvido, mobilizava o duplo recurso da suportabilidade e da inteligibilidade de minha existência, a partir do qual buscava organizar, mediante uma dificultosa elaboração, a minha história irrepetível, porque, aspas, a compreensão que temos de nós mesmos é uma compreensão narrativa, isto é, não podemos aprender a nós mesmos fora do tempo e, portanto, fora da narrativa. Há, portanto, uma equivalência entre o que eu sou e a história de minha vida. Fecha aspas. Porém, e quando tal relato não se dá por meio da fala e sim da escrita? E quando a construção da anunciada identidade narrativa não se estabelece pela relação de transferência entre analista e analisando em sessões psicanalíticas, mas mediada por uma obra literária, cujo ato de leitura é o pressuposto para o ato da escrita de si. É para o informe de tal experiência que a minha exposição agora converge. De 2010 a 2016, fui professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, campus de Diamantina, em Minas Gerais. Na supracitada instituição, tive a oportunidade de criar e ministrar a disciplina Identidade Narrativa e Formação Humana, que compunha o eixo curricular das optativas. Como o próprio título salienta, o meu intento foi o de lidar com a noção de identidade narrativa, preconizada por Riquet, com o objetivo de pensar a questão da formação humana em sentido lato. Para o desenvolvimento da praxis pedagógica, elegi o romance Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro João Guimarães Rosa, como uma obra literária de mediação entre duas formas de narrar, a que se estabelece pela peripécia fictícia e a que se realiza pela ação e pelo padecimento da história de vida. Com esse objetivo, além de fazer a leitura comentada junto com os estudantes em sala de aula, solicitei que cada um deles realizasse solitariamente a sua própria forma de ler o romance, de modo que alcançasse
um ponto de vista peculiar em sua interpretação. No entanto, o mais importante era que, para além de ler e do exercício de interpretar, cada um deles deveria registrar em um caderno, que nomeei de diário de leitura, todas as impressões, questionamentos, dúvidas, perplexidades, incompreensões, dificuldades, reações positivas ou negativas, palavras desconhecidas, citações curiosas, relação entre passagens da narrativa ficcional com episódios da vida real, intertextos, dificuldades de leitura, interpretações livres de trechos destacados, enfim, todos os aspectos pertinentes e relevantes provocados pela leitura e pela interpretação de Grande Sertão Veredas. A minha aposta fundamental, com a criação e ministração da mencionada disciplina, fundamentou-se no seguinte pressuposto riqueriano, aspas, a dimensão narrativa é constitutiva da compreensão de si, porque possui o duplo caráter de ser simultaneamente histórica e ficcional. Fecha aspas. No que diz respeito à história de vida, em razão de envolver dois aspectos, o da memória, isto é, a reunião dos registros documentais que dão testemunho de nossa vida vivida, aspas, fotos de família, certidão de nascimento, relações acerca de nossas origens que pertencem à ordem do conhecimento histórico, que é um conhecimento documental, fecha aspas, e o do romance de nossa vida vivida, posto que, das infinitas pontas de linhas que emaranham nossas pré-histórias, constituímos diversos enredos narrativos. No que concerne à narrativa ficcional, em razão de a literatura se nos colocar como um curioso enigma, aspas, é um acesso ao conhecimento profundo das coisas ou um obstáculo? Fecha aspas. Posicionando-me ao lado de Riquet, julgo também que, aspas, os dois são possíveis, fecha aspas, posto que, ao mesmo tempo, a literatura nos oferta o imaginário e o simbólico. O primeiro por conta de nos lançar nas imagens ilusórias das primeiras impressões sugeridas pelo improvável. O segundo por nos provocar, a despeito do implausível, a dar significado e sentidos ao que lemos, referenciando a ficção à realidade, numa caminhada complexa e penosa, que parte do impossível ao realizável, conforme essa poética solução riqueriana. Aspas. Penso na figura de Dom Quixote, que está numa relação imaginária, fantasmática com os outros. Conhecem-se os elementos pueris dessa relação. Ele se bate contra moinhos de vento, que são elementos enganosos, mas toda a história de Dom Quixote é, no fundo, a redução progressiva desse elemento fantasmático para conquistar um imaginário verdadeiro, um imaginário de criação e não de ilusão. A oposição que faz Lacan entre o imaginário e o simbólico parece-me muito útil. Nesse contexto, o imaginário é considerado enganoso e o simbólico nos conduz à própria ordem constitutiva da ordem humana, a ordem fundamental da linguagem. Fecha aspas. Levando-se em consideração esse percurso que vai do imaginário ao simbólico, ou seja, de os estudantes lerem Grande Sertão Veredas desde sua perspectiva épica, enredados, pois, pela narrativa em si mesma, e, posteriormente, buscando interpretar o manancial de símbolos de que se compõe a trama ficcional do romance, é que vislumbrei a possibilidade de eles, impelidos por aquilo que Benedito Nunes chamou de inquietação ética, ou ética da inquietação, atribuíssem significados e sentidos inauditos a esse encontro entre o mundo do leitor e o mundo do texto, como conjectura Riquet. Não foi sem vivenciar uma grande satisfação, enquanto professor e pesquisador, que colhi frutos generosos da semeadura de minha proposta, inspirada pela noção de identidade narrativa engendrada pelo grande mestre francês. Ao longo de 11 semestres em que ministrei a mencionada disciplina,
Dividi com os estudantes as alegrias, as tristezas, os prazeres, as dores, as emoções, as angústias e as reflexões sobre as narrativas de suas vidas vividas, mobilizadas que foram pela leitura de Grande Sertão Veredas e registradas em seus diários de leitura. Disso resultou um enorme acervo de relatos que ainda está por ser explorado de forma acurada e com vagar. Dedico-me nesta exposição a apresentar alguns exemplos, a título de exercício hermenêutico, à luz do pensamento riqueriano, sobre trechos de 2 diários de leitura escritos pelas estudantes Ludmila Ferreira e Elizabeth de Fátima Alves. Em relação ao diário de leitura de Ludmila Ferreira, destaco a primeira passagem que se impôs à minha observação. Aspas. Comecei a ler o livro. Já na página 8, vi uma fala do narrador que me chamou a atenção. Não vou saber explicar aqui o que ela quer dizer, mas sei lá, gostei da frase. Aspas. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Fecha aspas. Notei aqui a perplexidade da leitura Ludmila diante de uma frase que lhe despertou a atenção, mas que ela não sabe explicar o porquê. No entanto, a despeito de não saber explicá-la, afirma que gostou de tê-la lido. Uma hipótese para tal perplexidade é a de que tal frase a sequestrou de sua linguagem comum, corriqueira, de seu universo vocabular e existencial cotidiano, lançando-a para um movimento ainda não definido, mas que já a seduz. Ou melhor dizendo, a narrativa começou a enredá-la. Riquer pontua que, aspas, é desse conceito de enredo que ele deseja extrair todos os elementos suscetíveis de nos ajudar ulteriormente a reformular a relação entre vida e narrativa. Fecha aspas. É notável como o processo de enredamento da narrativa ficcional foi se acercando da leitura Ludmila, conforme é possível verificar na seguinte passagem, aspas, o que eu estou percebendo que, ao mesmo tempo que suas falas têm palavras estranhas, de difícil entendimento, mas traz algo que nos prende a atenção. Sei lá, uma coisa meio cômica. Foi ótimo, uma coisa meio cômica. Risos. Agora, mais ou menos, depois da 15ª página, o livro começa a fazer sentido. Eu começo a entender que existe um cidadão Riobaldo, no caso, o narrador, contando sua história para seu compadre Quelemem, um interlocutor que não se manifesta diretamente. Fecha aspas. Conforme afirmei anteriormente, embora a leitura do Ludmila esteja lidando com palavras estranhas ao seu vocabulário, esse fato não se traduz em impedimento para que ela siga adiante na leitura da obra. A própria ideia de estranhamento prende a sua atenção. Prova disso é ela ter encontrado, inclusive, razão de riso para o linguajar do narrador-personagem Riobaldo. As páginas lidas com dificuldade pela leitura Ludmila são como picadas abertas aterçado numa mata fechada. E o que vai se abrindo após cada terçadada é uma breve clareira em seu trajeto ledor. Como ela mesma declara, aspas, começa a fazer sentido. Eu começo a entender, fecha aspas, confirmando a expressão de Riquer que diz, aspas, a história narrada é sempre mais do que a enumeração, numa ordem simplesmente serial ou sucessiva, dos incidentes ou dos eventos que ela organiza num todo inteligível. Fecha aspas. Em outras palavras, ao buscar da ordem a narrativa em outras palavras, ao buscar da ordem a narrativa rizomática de Riobaldo, a leitura Ludmila vai, aos poucos, organizando o seu próprio modo de pensar e de narrar-se, de acordo com o seguinte registro que ela fez, aspas, lendo, cheguei a uma conclusão, talvez seja tolice minha, mas tive a impressão que Riobaldo teve pouco estudo, mas muita sabedoria, o que deu para notar a partir da página 14, fecha aspas.
quando a leitura Ludmila afirma que talvez seja tolice da parte dela em ter chegado a uma determinada impressão sobre o narrador-personagem Riobaldo, vejo-a a começar a experimentar o seu próprio exercício de interpretação, a especular as suas peculiaridades hermenêuticas, a levantar perspectivas de uma leitura singular. Riquet esclarece que, aspas, obtém-se uma compreensão da composição por meio do ato de seguir uma história. Seguir uma história é uma operação muito complexa, incessantemente guiada por expectativas que corrigimos sucessivamente à medida do desenvolvimento da história, até que ela coincida com a conclusão. Noto, en passant, que renarrar uma história é um melhor revelador dessa atividade sintética à obra na composição, na medida em que somos menos cativados pelos aspectos inesperados da história e permanecemos atentos à maneira pela qual ela se encaminha para a sua conclusão. Fecha aspas. É a maneira de uma leitura intuitiva, portanto, que Ludmila vai erigindo sua escrita de si, tendo como referente um discurso não fiável, que se vai estabelecendo de forma absolutamente sugestiva, sinuosa, transbordante e pleno de entradas e saídas, como o que é enunciado pelo narrador-personagem de Grande Sertão Veredas, assim constatado pela leitora Ludmila. Aspas. Eu achei esse Riobaldo muito louco. Ele faz relatos sem muita conexão, mistura fatos que eu acho que não têm relação entre si. Uma coisa que eu percebi, até aqui, que nesses casos ele sempre está expondo suas inquietações, reflexões. Eu acho que ele tem grande dificuldade em narrar. As palavras que ele usa, às vezes, são estranhas. Tive que procurar no dicionário para entender. Fecha aspas. Constrangida por uma narrativa cuja inteligibilidade ora alcança, ora lhe escapa, Ludmila, num gesto de leitora que está em seu limite, vai reduzir provisoriamente o relato riobaldiano à fatura da insanidade. A estrutura rizomática da história ficcional perpetrada por Guimarães Rosa conduz o seu modo de pensar e de narrar-se ao paroxismo de não encontrar conectividade, coerência e relação entre os fatos, os acontecimentos e a trama que lê. É só mediante um empreendimento que não se realiza sem uma entrega ao tempo e à interpretação que a literatura... É só mediante um empreendimento que não se realiza sem uma entrega ao tempo e à interpretação que a leitura Ludmila vai progressivamente percebendo que a vida vivida também não se resume a uma operação simplificada em que 2 mais 2 é igual a 4. As inquietações e as reflexões de Riobaldo são também as nossas. Assim como o personagem, também temos dificuldade em narrar a nossa vida vivida. As palavras, na condição de dicionário, nem sempre dão conta do estranhamento a que a vida vivida nos lança em não rara oportunidade. Sobre as potencialidades que a narrativa ficcional pode dispor à nossa história de vida, Riquet faz a seguinte observação, aspas, é a função da poesia, sob sua forma narrativa e dramática, propor à imaginação e à meditação situações hipotéticas que constituem outras tantas experiências de pensamento, mediante as quais aprendemos a unir aspectos éticos da conduta humana à felicidade e à infelicidade, à sorte e à falta de sorte. Aprendemos, por meio da poesia, como as mudanças de sorte resultam desta ou daquela conduta, tal como é construída pelo enredo da narrativa. É graças à familiaridade que contraímos com os modos de enredo recebidos de nossa cultura que aprendemos a ligar as virtudes, ou melhor, as excelências, a felicidade e a infelicidade. Fecha aspas. Passo agora a considerar e a comentar 2 trechos do diário de leitura de Elizabeth de Fátima Alves, a começar por este. Aspas.
Diadorim recebeu a notícia da morte de Joca Ramiro na página 311. Eu estava lendo nesta página o dia que meu pai adoeceu e veio a falecer. Senti a mesma dor da perda que Diadorim sentiu, só que em momentos distintos. A perda dos entes queridos, em muito, desmoronam a gente. Dá revolta, desespero, angústia, e mais que isso, fica um vazio enorme. Encontrei uma passagem que me confortava nesta hora. Aspas. O val do mundo é a coragem. Fecha aspas. Coragem para seguir em frente, mesmo com toda a dor do momento. Aspas. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Fecha aspas. Destaco a sinceridade com que a leitora Elizabeth fez o seu registro. Uma sinceridade na escrita de si que poucos e poucas teriam coragem de realizar, pois que implicou na exposição de um sentimento recolhido de seu mais íntimo recôndito pelas mãos da dor, a dor da perda. É impressionante a irônica coincidência do encontro da história fictícia e a história de vida da leitora Elizabeth, mediada pela fatalidade da morte, que, a despeito da revolta, do desespero e da angústia que atormentavam sua alma, ela soube divisar de maneira lúcida. A partida de Diadorim e a partida do pai são momentos distintos. A primeira se deu no âmbito da ficção e a segunda no âmbito da vida vivida. Reputo como da maior significância o fato de a leitora Elizabeth, diante do vazio que a morte do pai lhe deixou, ter encontrado conforto espiritual não em um livro sagrado, mas no paganismo de uma narrativa literária. Confesso que a revelação desse fato me pungiu de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Foi novamente Riquet quem veio a meu socorro, com vistas a dar sentido a esse sentimento que me impactou. Aspas. O processo de composição, de configuração, não se finaliza no texto, mas no leitor. E sob essa condição, torna possível a reconfiguração da vida pela narrativa. Eu diria mais precisamente, o sentido ou a significação de uma narrativa brota na interseção do mundo do texto e do mundo do leitor. O ato de ler torna-se, assim, o momento crucial de toda análise. Sobre ele se apoia a capacidade da narrativa de transfigurar a experiência do leitor. Fecha aspas. Como derradeiro cotejo entre história fictícia e história de vida, trago esta passagem do diário de leitura da leitora Elizabeth. Aspas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Fecha aspas. Às vezes, as armadilhas que a vida nos oferece são tão cruéis que buscamos apoio por entre as palavras. Uma boa palavra, na hora certa, faz toda a diferença e se torna especial, como um presente. E eu encontrei entre as passagens do livro esta que está acima, uma âncora em um momento especial de minha vida. É curioso o modo como a leitora Elizabeth estabelece a relação entre vida vivida e linguagem. Já foi observado como ela buscou preencher o oco vazado em seu coração pela morte do pai, mediante o recurso da leitura de passagem de Grande Sertão Veredas, que funcionaram como lenitivo ao seu sofrimento e alívio à sua dor. No trecho acima destacado, ela cita uma passagem do romance rosiano, cujo fundamento reside na coragem que precisamos ter para enfrentar as vicissitudes com que a vida vivida nos surpreende. Nesse caso, duas metáforas se destacam, a da armadilha e a da âncora. Em relação à primeira, a leitura Elizabeth talvez nos queira alertar que, qual animais na selva, estamos sempre sendo espreitados pelas surpresas da vida vivida. Diante da imprevisibilidade com que ela se nos apresenta, devemos sempre estar imbuídos de coragem, quer para o acolhimento do bem, quer para o enfrentamento do mal. Quanto à segunda expressão metafórica, a da âncora, pode-se especular que,
diante do embaralhado correr da vida vivida, a leitura da narrativa fictícia pode se estabelecer como lugar de parada, no qual podemos dispor de um tempo para examinar a nossa vida vivida, lendo-a em forma de vida narrada, perscrutando, enfim, a quantas anda a construção de nossa identidade narrativa. Ou como declara Riquet, à guisa de conclusão desse texto, aspas, falar de mundo do texto significa insistir nesse traço de toda obra literária, de abrir diante de si um horizonte de experiência possível, um mundo no qual seria possível habitar. Um texto não é uma entidade fechada em si mesma, é a projeção de um novo universo distinto daquele em que vivemos. Apropriar-se pela leitura de uma obra é desdobrar o horizonte implícito de um mundo que envolve as ações, as personagens, os eventos da vida narrada. Disso resulta que o leitor pertence, ao mesmo tempo, em imaginação, ao horizonte de experiência da obra e ao de sua ação real. Horizonte de expectativa e horizonte de experiência não cessam de se afrontar e de se fundir. Muito obrigado, gente, pela atenção.